te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Pai, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós vos pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 21, no versículo de 15 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderão as mãos e outro te cingirão e te levará para onde não quereis ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho de hoje, um evangelho muito conhecido e muito especial, aonde Jesus tem esse diálogo com Pedro. O Evangelho de João, na verdade, dizem que ele ia escrever até o capítulo 20, mas esse capítulo 21 foi acrescentado. E esse acréscimo traz esse diálogo tão lindo, né, de Jesus com Pedro. E Jesus então faz a pergunta para Pedro se ele o amava mais do que esses. E Pedro responde, mas Jesus ele faz essa pergunta
por 3 vezes. E Pedro então entristece, porque Pedro também tinha negado Jesus por 3 vezes. E Jesus então, e Pedro, mas Jesus, ele faz essa pergunta a Pedro, claro que também tem esse significado, né, de Pedro ser fiel verdadeiramente, que Pedro não possa ser intimidado. Por isso ele quer trazer para o coração do Pedro esse amor sincero. Tu me amas mais, porque o amor a Deus, ele precisa ser o amor maior. Porque tanto a palavra de Deus, amados, diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez seja o grande desafio de toda a humanidade, de todo o ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quer dizer, esse amor a Deus, então, sobre todas as coisas, nos leva, então, a cumprir aquilo que Jesus aqui tem esse diálogo com Pedro. Amara, tu me amas mais do que esses. Quer dizer, se o amor é aquele amor ao extremo, né? Esse amor é o amor primeiro, é o amor maior, ele não tem como não se estender àqueles que necessitam. Por isso Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus queria deixar então tudo certo para que continuasse o seu espírito. Por isso essa semana nós rezamos, né, Jesus pedindo ao Pai que livre, né, nós do maligno, que cuide, que envie o Espírito, que santifica aqueles que ia dar continuidade ao plano salvífico de Jesus. E aí Jesus faz essa pergunta e Pedro, então, ele sempre responde de uma forma positiva. E Jesus também, nessa pergunta, desse amor superior, né? O amor em primeiro grau, o amor mais elevado, ele ia levar Pedro a uma condição de doação total. Por isso disse assim, né, que quando ele é jovem, faz o que quer, vai aonde quer, mas quando ficar velho, alguém vai te cingir, alguém vai te levar para lugar que não quer. Então, o que isso quer dizer é que morte que Pedro iria glorificar a Deus. Essa morte de Pedro diz que Pedro morreu lá no ano 64 e morreu crucificado de ponta cabeça. Essa entrega total é esse amor supremo. Então o convite, amados, é um convite para a igreja, e nós hoje somos igreja, e essa igreja que tem que dar a vida. Não podemos ter um amor maior do que o amor a Deus, porque esse amor a Deus, que quando eu realmente vivo esse amor a Deus, eu cumpro aquilo que é desejo de Deus, que aí então eu vou também amar as ovelhas, aqueles que precisam, aqueles que têm necessidade. Então o cuidado que Deus quer para que aqueles que mais precisam, ele continua acontecendo da mesma forma que Jesus fez no seu caminho, né? Ele, na sua vida pública, ele quer essa continuidade, e essa continuidade agora é uma ação do próprio Deus através do Espírito Santo, mas com escolhas e decisões. O Pedro era livre para escolher ou não, para responder o sim ou não. Assim também somos nós somos livres para responder se nós realmente amamos. Então Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Tu me amas mais do que os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, não sei. Você ama mais do que esses? Então apacenta as minhas ovelhas. Se o seu amor é o amor maior por mim, então cuida. Então cuida das minhas ovelhas. Esse é o convite de Deus. E aí então, e esse convite de Deus se estende até o fim, até as últimas consequências de nossas vidas, para que realmente possamos cumprir aquilo que é desejo de Deus. E isso nos vai então fazer o quê? Qual a conclusão do Evangelho? Que morte Pedro vai glorificar. Com que morte
vamos glorificar a Deus. Nós vamos viver um tempo e a hora que chegar, na hora de nós despedir desse mundo para entrar nessa dimensão superior que é o céu, eu preciso ter no meu coração essa graça de ter com a minha vida glorificado a Deus. Então, que nós possamos responder a Deus: tu sabes, Senhor, tudo, tu sabes que eu te amo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança.